Como minha vida mudou aos 16 anos. Vou contar pra vocês como que foi que a minha vida deu uma reviravolta absurda de um menino que era viciado em jogos, que não se dava muito bem com os pais, que, poxa, tinha uns hábitos rebeldes, que não gostava de estudar, não estudava música, não estudava no colégio, não tinha perspectiva de futuro, que muitas vezes se sentia burro e inútil pra a pessoa que eu sou hoje. Eu vou compartilhar com vocês nesse vídeo. Antes de mais nada, eu queria convidar você a se inscrever no canal, porque muitas pessoas que assistem não são inscritas, e quando você se inscreve e curte o vídeo, esse vídeo vai para mais pessoas e o nosso propósito se cumpre de inspirar jovens a buscarem uma vida melhor, e você vai estar participando disso, e não custa nada. A minha vida mudou aos 16. Quando a gente entra na adolescência, a gente entra numa fase muito difícil. E eu cresci num lar cristão, em que eu aprendi sobre Deus, aprendi sobre Jesus, e realmente aprendi a fazer o que era certo. Só que quando eu entrei na adolescência, sempre tem aquela crise em que você se pergunta sobre as coisas, em que você começa a se comportar de um jeito não tão agradável, em que você começa a ter suas próprias dificuldades, você começa a se envolver com mais pecados que você precisa lidar agora sozinho por conta própria, e muitos não têm força para isso. Eu posso dizer que a minha infância foi maravilhosa. Os meus pais me amaram, meus pais me deram surras para me ensinar, os meus pais cuidaram de mim, investiram na minha educação, sempre me levaram à igreja e me ensinaram sobre Jesus. Eu não tenho como reclamar disso. Mas da adolescência pra frente, nós temos que tomar nossas próprias decisões. Foi então que eu comecei a tomar algumas más decisões. Eu preferia ficar jogando, então minhas notas não eram tão boas. Eu nem sempre gostava de conversar com os meus pais, porque eu queria ficar mais na minha, só pensava em jogo. Tinha meus pecados, minhas dificuldades, e chegou um momento em que eu realmente me senti no fundo do poço. Me senti burro, me senti sujo, e eu na igreja me perguntava se aquilo era real. Se Deus era real, se tudo aquilo que eu tinha vivido até então fazia sentido. E foi então que, aos 16 anos, um cara foi pregar lá na igreja. O nome dele é Eliezer Magalhães, filho do pastor Sérgio, um cara incrível. E ele é um rapaz, cara, muito de Deus, muito inspirador. Ele foi lá na frente, começou a pregar com fervor, mas com fervor violento. E ele falava sobre como nós podemos ir mais fundo, como nós podemos mergulhar mais fundo, como nós podemos chegar mais perto de Deus. E ele falou que foi através da leitura da palavra e da oração, da presença numa igreja bíblica. E foi então isso que eu comecei a fazer. Eu ia pro colégio às 7h30, nunca tive problema em acordar cedo. Então eu acordava às 6, comia o meu pão com café, ia no meu quarto, comecei a pegar a Bíblia em Gênesis 1, ia ler. Li Gênesis 1, Gênesis 2, 10 minutos, fazia uma oração, ia pro colégio. Dia seguinte, mesma coisa. No outro dia, mesma coisa. No outro dia, mesma coisa. No outro dia, mesma coisa. Cara, uma coisa começou a mudar de uma maneira sobrenatural que eu não consigo explicar. Quando você tem contato com a palavra de Deus e um coração quebrantado, não há nada que pode te impedir de mudar de vida. A palavra de Deus e um coração quebrantado que quer a Deus, não há nada que possa fazer com que você não tenha uma vida transformada. O grande problema é que muitas pessoas buscam com um coração onde não tem a palavra de Deus. Para elas está bom ali. Ou outras pessoas buscam a palavra de Deus com um coração orgulhoso. Não vai dar em nada. Deus se revela àqueles que o querem, àqueles que estão sedentos por ele, àqueles que têm sede. Se não tem sede, não precisa pegar a água da vida. Então eu comecei a tomar da água da vida de manhã. E eu ia pro colégio, cara, e aquilo começou a mexer comigo, cara. Eu comecei a ficar com vergonha de quem eu tinha me tornado. E aí, bem nesse período em que já estava acontecendo isso comigo, eu perdi uma grande prova e eu decepcionei o meu pai. Eu tinha passado na prova, mas não fui me inscrever porque eu fiquei jogando. E aquilo foi tão vergonhoso pra mim, tão vergonhoso, que naquele dia eu chorei e falei, realmente, entre essa vida que eu tenho vivido de manhã, buscado a Deus, e essa de decepção, eu quero essa vida, a vida com Deus. E foi então que eu excluí todos os jogos do computador. E minha vida deu uma viravolta, e naquele momento eu falei, Deus, eu preciso de Ti, eu preciso da água da vida, eu preciso do pão da vida, eu preciso da Tua presença. Eu sei que o Senhor é real, e se o Senhor não for, me mate, porque eu não quero continuar vivo nesse grande mundo de decepção. E foi então que eu comecei a buscar a Deus, e Deus mudou a minha vida, porque daí eu comecei a intensificar, ficava meia hora de manhãzinha ali lendo a palavra, fazendo minha oração, 40 minutos, um dia 50 minutos, aí ia pra escola ouvindo um louvor, um Ele Me Ama do Livros para Adorar, um muito Hilson, muita música muito boa, e eu comecei a ouvir aquilo e ver as letras e adorar o Senhor e buscar ler a Bíblia. Aí quando eu vi, minhas notas estavam subindo, eu chegava da escola, estudava, porque o Espírito Santo ia movendo o meu ser, ia me ajudando, ia batalhando junto comigo, me ajudando nas coisas. Eu comecei a me relacionar super bem com meu pai. Eu não me dava muito bem porque meu pai odiava os jogos que eu jogava e eu queria jogar, então quando eu larguei os jogos eu me aproximei do meu pai de uma maneira incrível. Meu pai me deu um violão de tão feliz porque eu tirei um dos maiores boletins do colégio, eu nunca tinha sido os melhores alunos, e no segundo ano do ensino médio, aos meus 16, eu tirei praticamente em primeiro aluno do colégio. Tinha mais uma ou duas que estavam na minha frente, mas enfim. No terceiro ano, um dos melhores do colégio, eu fiz cursinho, não passei na federal, fiquei um ano no cursinho, meu pai me ajudou porque viu que eu tava me esforçando, passei na federal, e Deus mudou a minha vida. Hoje eu sou um profissional, já sou especialista em investimentos,
trabalho numa empresa super boa como analista, tenho aqui meu canal, tenho minha liderança na igreja. Cara, como Deus mudou a minha vida. Eu me senti um inútil, um ridículo, um nojento, e realmente o ser humano ele é assim. O ser humano é ridículo, é nojento, todos. E o grande problema do evangelho hoje em dia é que a gente omite essa parte. A gente é ridículo, cara, a gente é um pedaço de nada. Sabe quando fala que a gente é um pedaço do tananã, do cavalo do bandido? A gente é muito pior do que isso. Mas quando a gente reconhece isso, entrega a vida a Deus, Deus dá dignidade, Deus transforma, Deus dá um futuro, Deus dá uma vida, e é incrível o que Deus faz. O grande problema do evangelho é que a gente pensa que o ser humano é bom. Não é, velho, não é bom. Enquanto a gente falar que o ser humano é bom, não tem salvação. Enquanto a gente falar que o ser humano é bom, a gente não precisa de Deus. Enquanto a gente falar que o ser humano é bom, a gente não vai mudar de vida. A sociedade vai ficar essa porcaria que está. Porque o ser humano é ridículo, ele é nojento, e esse é o verdadeiro evangelho. O ser humano está em pecado, e o pecado é nojento, e Deus é santo e puro, e enviou Jesus para morrer no nosso lugar, e Jesus morreu no nosso lugar e ressuscitou e se senta à direita de Deus. E agora, se a gente crê em Jesus com o coração quebrantado, ele transforma a nossa vida, nos faz a imagem e semelhança de Jesus, faz a gente desenvolver o nosso máximo potencial, a gente viver uma missão, fora que a gente ganha vida eterna pela morte do próprio Cristo, de um sangue que não nos custou nada. Isso é o evangelho, um ser humano que é transformado e recebe de volta a dignidade e o valor do próprio Deus. Cara, me senti o Eminem agora, o Eminem Gospel. Então o que eu quero te dizer, foi assim que Deus mudou a minha vida. Eu me quebrantando ali, sentindo o nojo que eu era, todos os meus pecados, e Deus mudou o meu ser completamente. E hoje, cara, eu amo estudar, estudo 3 horas por dia, às vezes 4 horas por dia, já cheguei a estudar 7 horas por dia, tenho um emprego, sou casado, tenho minha família. É simples a nossa vida, mas nós estamos crescendo, estamos buscando impactar vidas, porque Deus mudou a minha vida. Então hoje, mesmo quando eu peco, quando eu caio, Jesus está me ajudando todos os dias, lendo a palavra, buscando a presença de Deus, e é assim que a gente muda de vida. Foi assim que Deus mudou a minha vida aos 16, e diante minha vida foi outra de verdade. Deus quer mudar a sua vida. Você precisa da palavra, precisa de um coração quebrantado, precisa estar em uma igreja bíblica para você aprender, para você ser protegido, para você tirar suas dúvidas, para você se alimentar, porque a fé vem pelo ouvir e ouvir da palavra de Deus. A gente se vê no nosso próximo vídeo.